Uma ousadia empresarial. No dia 13 de março de 2006, circulava a primeira edição do jornal Notícias do Dia, que se tornaria o principal veículo da mídia impressa catarinense. E para falar sobre a trajetória vencedora do jornal, conversamos agora com seu criador, o empresário Marcelo Petrelli, presidente do Grupo ND. Marcelo, numa época em que se preconizava o declínio da mídia impressa, que desafios motivaram você a criar o jornal? Quando você pergunta sobre isso, o que nos motivou, primeiro, nós sempre atuamos na parte radiofônica, televisão e rádio, mas sempre entendendo que a parte do jornal, da mídia impressa, do conteúdo jornalístico pela mídia impressa, né, tinha uma importância e uma relevância muito grande, porque ali se forma muita opinião. O jornal tem o documento, o jornal tem a validação. O registro. Exato. E tem o público do jornal, é o grande formador de opinião, seja da classe política, social e empresarial. Então o veículo de comunicação estar na mídia impressa era fundamental. Eu me lembro que eu já escutava muito, Raimundo, em 2000, mais ou menos 1997, 98, os profetas e os grandes consultores já diziam, ó, mídia impressa vai acabar no ano 2000. Né? E, como eu me permito dizer que eu sou um empresário muito assim, que se fala aquele jargão, pé na lama e barriga no balcão, eu estou muito em contato com tudo e assim que eu consigo fazer o meu trabalho, fazer o trabalho com expertise diferenciada, entrega de comunicação diferenciada, e aí percebia que não era verdade aquilo, que não podia ser verdade, né? E pela importância e necessidade e pela percepção que aquilo não podia ser verdade, que nós em 2006, então como se fala muito bem, 6 anos depois de profetizarem que não existia mais a mídia impressa, lançamos o nosso jornal. Então acho que foi um pouco nesse sentido que ter na empresa de comunicação um órgão de imprensa que era impressa, que tinha uma força enorme para agregar para a comunicação e não podíamos imaginar que a nossa empresa iria perpetuar sem ter a mídia impressa. A mídia impressa era quase que fundamental para um grupo de comunicação existir e ter a força para ele poder prestar um bom serviço e perpetuar. Um outro aspecto que eu gostaria de falar a respeito, Marcelo, é a proposta editorial e principalmente os editoriais do jornal. Quando você tem a sensibilidade de você perceber o que a população quer e almeja e precisa, se você tiver coragem, né, e ter transparência, eu sempre dizia o seguinte, nos Estados Unidos, os veículos de comunicação sempre se posicionavam. Olha, um é mais democrata, outro é mais republicano, a cobertura jornalística ela tem que ser isenta e tem que ser plural, mas o posicionamento da empresa jornalística pode ser a favor de uma linha de raciocínio para que, ó, eu entendo que o Estado tenha que ser isso, eu entendo que a sociedade deva defender esta linha de raciocínio para com o Estado e para consigo própria, no sentido de ser o papel do cidadão. Então, ter essa coragem com transparência, você consegue ter o apoio da população, o apoio da sociedade, o apoio do cliente. Então, a gente faz essas questões muito com relação a não personalizar. Nós não estamos criticando esta pessoa nesse poder, seja ela deputado, prefeito, ou juiz, ou desembargador, nós estamos defendendo uma linha de raciocínio para aquele serviço público ter uma atitude diferente. Então, quando a gente percebe que o judiciário, ou o executivo ou o legislativo tem um ativismo, que é um processo muito mais de um egoísmo e do radicalismo pessoal, e não estar ouvindo, né, a opinião pública para poder fazer o seu papel de julgar melhor, a gente faz um movimento, claro. Eu quero te dizer, Raimundo, que nós começamos isso há 10 anos, mais ou menos 10, 15 anos, com essa intensa. Por exemplo, fizemos um editorial uma vez sobre a questão da violência. Né? A violência no país se dá muito pelo tráfico da droga, pelo consumo, consequentemente pelo tráfico, que é um bom negócio, é um grande negócio. Né? Então, se você consome, você é responsável. A hipocrisia, né? O consumidor da droga reclama que tem violência. Né, mas se tem violência é porque ele financia. Né? No Brasil teve uma vez uma propaganda que foi muito bem feita, que era a pessoa tirando um dinheiro, um jovem tirando dinheiro de uma mesa de cabeceira, da gaveta, da mesa de cabeceira de uma mãe, do pai, ali no quarto dos pais. Né? Aquele dinheiro ia dar volta, comprava droga, que não sei o que, comprava bala, e que essa bala perdida assassinava ali o seu pai, a sua mãe. O conceito brasileiro, não, temos que proibir essa propaganda porque ela é muito violenta. Era uma realidade, né? Claro que uma analogia, claro que uma ficção, né? Mas responsabilizava muito a pessoa refletir sobre esse movimento. Né? E aí um pouco da hipocrisia brasileira
né, no sentido de que não, aquela coisa assim de que você precisa falar, mas esconder as coisas de forma clara e não falar de forma clara e transparente, né? Então, quando eu falo do editorial, se você consome, você é responsável, é disso que nós estamos falando, né? E eu entendo que a maioria da sociedade entende isso. E a maioria tem esse espírito do bem comum, esse espírito público. Então, a gente tem cada vez mais se fortalecido com essa postura, porque a gente está alinhado com a maioria da sociedade que quer isso da gente, né? Quer isso de uma empresa de comunicação. E tem respondido muito bem. Então, nós estamos avançando, sempre com equilíbrio, com respeito aos poderes, respeito às pessoas que lá integram, mas com, às vezes, o entendimento de que aquilo está sendo feito de uma forma equivocada para que eles reflitam. E tem funcionado bem, no sentido de que as pessoas possam, às vezes, mudar por conta desta cobrança editorial. O que você projeta para o futuro da mídia impressa? Primeiro, é importante colocar, para você sabe muito bem, como jornalista e como apresentador e também como empresário e comunicador, o meio impresso é um meio, né? Lá está o conteúdo. Hoje se consome mais notícia do que entretenimento, mais do que novela. As pessoas estão o tempo inteiro se informando, né? Querem estar bem informadas, estão politizadas no bom sentido da palavra. O que é ser politizado? O que é ser cidadão? Nós não podemos terceirizar a política, podemos não participar da política, mas temos que interagir com a política, porque é dela que tudo acontece, né? Dela que se regulamenta uma sociedade, um Estado, né? Então você precisa interagir e participar como cidadão. Então o brasileiro entendeu isso, né? Ele está politizado, ele está bem informado, ele está corajoso, ele está independente. Então nós temos o jornal hoje, ele cresce lá 2%, 3% ao ano. A gente cresce o valor da assinatura com relação à inflação e nós temos o nosso público. Claro que nós sabemos que o nosso público é um público que vem envelhecendo, né? Porque se você pegar um jovem hoje, ele nunca abriu uma revista e ver o quanto maravilhoso é ver aquele comercial, aquela foto, aquela matéria, aquela foto linda, né? Ele aprendeu tudo por aqui. Então, ele não vai ser um leitor de revista porque ele não sabe o prazer e o gosto que tem e ele tem uma dinâmica mais rápida, uma questão mais de menos tempo. Bom, tudo isso faz parte. Então, o conteúdo que você produz hoje vai para o meio digital também. Então nós estamos atendendo um público que tem o gosto, eu sempre escuto, eu gosto de ver o jornal em casa, porque você olha, já olha o todo, você enxerga o que você quer ler, como é que está diagramado, né? Porque você elege aquela empresa para te prestar aquele serviço de informação, né? Então eu diria que o prognóstico do futuro é você aproveitar todos os meios disponíveis para você levar o seu conteúdo. Nós não somos uma empresa de televisão, nós somos uma empresa de produção de conteúdo e entretenimento, pelo meio radiofônico televisão, pelo meio radiofônico rádio, pelo meio impresso e pelo meio digital. Então o prognóstico futuro é muito positivo. Eu diria que aquela coisa, o meio digital já veio, foi uma revolução, nos assustou no começo porque veio o medo, né? Ninguém aderiu no começo, achou que era um competidor. Não é um competidor, é um agregador, é uma convergência, é um complemento, né? Então hoje nós temos o meio digital, tem a rede social, tem outros meios que estão aparecendo por aí, o stream, o podcast. Nós temos que estar em todos. Dá mais mão de obra, né? Dá mais dificuldade. Agora, você tem uma juventude maravilhosa aí vindo, né, que tem essa capacidade. A nossa cabeça, eu não entendo com a minha, né? Eu não tenho mais capacidade de poder entender muito essa lógica desse novo mundo, né? Agora a gente entende de uma forma macro, né? E a gente abre espaço para os jovens, tem muita aquela coisa assim, eu permito dizer assim, os homens de cabelo branco e os carecas, né? Dividir um pouco com os jovens, né? De cabelo curto, de brinco, de tatuagem, a diversidade cultural, a diversidade emocional, a diversidade, né, de sociedade, trazer essa riqueza, né? Eu entendo muito sem a quebra de alguns valores que são essenciais, né? Eu acho que o valor do certo e errado é essencial, o que está certo, errado está errado, né? O que é bom para todos é o que deve ser motivado, né? A questão da particularidade tem que ser muito bem protegida, a particularidade de cada um, a diversidade de cada um, mas sempre com o bem comum maior, né? Quer dizer, todo mundo tem que ter a sua peculiaridade das suas escolhas, dizer, completamente valorizadas, respeitadas, admiradas, reconhecidas e expostas, mas sempre voltada para todos terem uma visão de que o bem comum é o mais importante, né? O respeito a todos, não aquele em detrimento daquele, né? E é isso que é uma pacificação. Acho que o Brasil hoje precisa muito de uma pacificação, né? No sentido de que nós temos que se preocupar e ver o que temos de todos os lados, de bem e de melhor, para poder botar em prática. Me preocupa um pouco essa radicalização ideológica da direita e da esquerda, né? Agora, é muito importante dizer, é um trabalho aqui, não é demagogia, é um trabalho de equipe. Eu tive muito apoio
do meu pai, da minha mãe, para poder exercer, na verdade, até mesmo contra, às vezes, a visão e a vontade do meu pai mais presente no cotidiano da empresa. Não no cotidiano, porque ele nunca esteve, trabalhava muito com seguro, previdência, e sempre era uma pessoa preocupada com a política de Estado, né? Todas as áreas. Então, se relacionava muito com Brasília, com todos os estados do Brasil, nesse sentido. Então, trazia muita visão, trazia muita responsabilidade, minha mãe também. Então, me deu autonomia e me deu liberdade e confiança para que eu executasse. Agora, eu sempre estive muito bem assessorado e muito bem acompanhado. Eu diria que você sabe muito bem, você convive aqui, né? A nossa empresa é uma empresa que tem todas essas pessoas na mesma página, na mesma intensidade, na mesma alegria. Você precisa fazer o que você gosta, você precisa acordar de manhã e querer, eu quero fazer algo diferente com o meu dia de trabalho, com a minha entrega do meu trabalho. E a gente está uma empresa muito simples, muito rápida nas decisões, muito aberta para poder ouvir cada uma das pessoas que querem contribuir. Então, eu não chegaria aonde cheguei como profissional, a empresa não chegaria onde está e quer ir muito mais além, se não fosse o trabalho de todos aqui em prol do único objetivo, fazer a empresa ser cada vez mais sólida, cada vez mais reconhecida, cada vez mais líder, que nós somos hoje na televisão, no digital, no jornal, e nesse sentido prestar um serviço e poder agregar valor e poder perpetuar. Então eu diria que é um trabalho de equipe daqueles que já estiveram e aqui estão. Nosso papel o que é? Motivar e dar oportunidade e às vezes dar um espetáculo, né? Na pauta aqui, na pauta acolá e também no caminho para lá, para cá e todo mundo junto construir essa empresa que realmente nos dá muito orgulho. Meus cumprimentos e obrigado pela entrevista, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade, a gente fala muito porque a gente tem muita intensidade e muita energia, né? Mas eu fico muito feliz e até emocionado pela oportunidade de estarmos comemorando 17, o ano que vem é a maioridade, né? 18 anos, e vamos estar aqui trabalhando, sempre ouvindo as pessoas, se nós estamos fazendo bem feito para continuar perpetuando e servindo. Sucesso! Muito obrigado.